tem uma questão que ela é fulcral para o debate sobre a eleição de 2026, né, que é justamente essa ausência. Nessa semana, inclusive na segunda-feira, completou-se 100 dias de prisão, uma prisão ilegal de Jair Bolsonaro, uma censura também ilegal, medidas cautelares que foram tomadas em outro inquérito, que não existe mais esse inquérito, quer dizer, o Bolsonaro não é investigado no inquérito, então são medidas que perderam o seu objeto, que deveriam ter sido suspensas e não foram suspensas. Essas medidas cautelares não foram suspensas. Então ele permanece preso, praticamente em isolamento, calado, censurado, sem poder exercer a sua liderança política, tá? Ele tem feito conversas, o senhor já esteve com ele tem recebido, vai receber agora o Tarcísio, né, e várias outras lideranças aqui. Mas a gente sabe que essa ausência também está criando um desgaste e uma instabilidade na composição dos palanques regionais. A gente viu Santa Catarina, o senhor esteve lá recente. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, está um cenário ainda difuso. A gente tem debatido isso semanas a fio aqui. Eu queria a sua avaliação sobre isso e também o entendimento. O que o senhor ouviu do Jair Bolsonaro? De que maneira a gente pode ajudar aqui a encaminhar o debate? Bom, Cláudio, primeiro dizer que, resgatando um pouquinho a nossa fala anterior, que eu não tenho dúvida que o Derrito vai fazer um grande trabalho, tá? Pela experiência que ele tem, pela condição de secretário de segurança, pelas boas intenções que ele tem demonstrado. Vamos aguardar a terça-feira e caso realmente o projeto não tenha esse complemento tão importante para nós, haverá uma emenda e eu acho que até o próprio Derrito poderá acatar essa emenda no plenário. Claro. Bom, dito isso, para nós que fazemos parte da direita, é importante também dizer à população que tem direita, tem centro-direita, centro-esquerda e tem a esquerda. Tá? Talvez não fique claro, porque há um pragmatismo tão grande de alguns partidos que ficam gravitando, quer dizer, aderem ao governo de ocasião, que fica confuso na cabeça do eleitor. Mas nós fazemos oposição a esse governo e fazemos porque acreditamos que a visão de mundo que o governo tem é contrária à que nós temos. Um Estado que acredita que deve gastar sem limites, né, que deve fazer uma apropriação cultural da sociedade, que não respeita o direito de propriedade, né, que não respeita valores que para nós são essenciais, que não acredita num Estado eficiente, ao contrário, que é um Estado aparelhado, cheio de amigos e companheiros pendurados em cargos sem nenhuma condição profissional para exercer essa função, que acredita em assaltar o Estado em nome de uma causa, né, vale tudo para preservar-se no poder. Então nós somos oposição que está aí, né, e propugnamos um modelo diferente. E o que existe no Brasil hoje é um medo do sistema, um medo quase que irracional de alguém que voou abaixo do radar, que sofreu uma tentativa de assassinato, que ganhou a eleição sem partido político, sem tempo de televisão, sem dinheiro, e no exercício do mandato ele se manteve como era quando parlamentar e como candidato. Ele não permitiu que houvesse o aparelhamento da máquina pública, ele não negociou com partidos políticos voto em função de ocupação de espaços estratégicos para fazer negócios, ele não aceitou a subordinação aos grandes grupos de interesse econômico que trabalham com a regulação e que ganham fortunas, são os campeões nacionais. Me permita aqui um exemplo, a 1304, a MP 1304, que recentemente foi convertida, ganhou a âmbar lá no Amazonas, ganhou a questão do carvão lá do Rio Grande do Sul, ganhou o aumento das tarifas das PCHs, ganhou a questão do curto-meite, que são as questões ligadas à energia eólica e solar. Quem perdeu? Seu José e Dona Maria, porque vai haver um acréscimo no CDE, que é o subsídio na conta de energia, de mais de 5 bilhões de reais que vão ser repartidos com o conjunto da sociedade brasileira, que são os consumidores cativos. Então, esse tipo de situação nós não tínhamos no governo do presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro não permitiu esse tipo de apropriação do Estado, que é histórica no Brasil. Então, o sistema tem um medo enorme de Bolsonaro, por isso que ele está preso, por isso que ele está calado, por isso que ele está censurado, por isso que ele está emudecido, inclusive de maneira ilegal, porque as cautelares que foram postas ao presidente Bolsonaro foi em função daquele inquérito
que o Eduardo e o Paulo Figueiredo sofreram de uma suposta pressão contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Brasil na questão da lei Magnitsky, né, e da suspensão dos vistos. O presidente Bolsonaro não foi denunciado, mas continua preso, porque você começou a sua fala dizendo que já transitou em julgado. Não, ainda falta, no começo da nossa sessão, ainda faltam os embargos infringentes. Então o presidente, apesar de ter tido sentença condenatória por 4-1, ele ainda não foi condenado. Está transitando em julgado, ainda tem uns embargos infringentes. Daqui a 15 ou 20 dias. Para mim já está transitado em julgado antes mesmo da denúncia. Vamos imaginar que é o formalismo da lei. Então, para mim está transitado desde a denúncia, até antes da denúncia. Mas antes dessa proclamação, ele não poderia estar preso. Claro, ele não poderia estar impedido de falar. Exatamente. Então eles deliberadamente boicotam o maior líder popular do Brasil para impedir que ele participe desse processo que antecede o próprio processo eleitoral. Se o presidente continuar desta forma, eu estive com ele 2 vezes, pedi para ir uma 3ª vez, porque para conseguir chegar a ele tem que passar pelo Alexandre de Moraes, que também é quem vai executar essa sentença, né? Ele é o xerife do Brasil, manda em tudo, né? Então estamos lá com uma nova solicitação de conversar com o presidente. E eu tenho essa missão, já que sou secretário de organização do partido, de percorrer o Brasil e tentar organizar, né, os nossos palanques regionais e tentar compor. Muitas vezes as pessoas chegam para nós, olha, você está tirando alguém que é histórico de direito. Você acha que eu estou fazendo alguma coisa sem conversar com o Bolsonaro? Eu fico espantado. As pessoas dizem, você está no Mato Grosso do Sul e você está fazendo uma coisa contra fulano, mas Bolsonaro pensa diferente. Mentira! Bolsonaro foi consultado. Eu estou fazendo o que estou fazendo no Mato Grosso do Sul porque Bolsonaro pediu para eu fazer. Ah, você foi a Santa Catarina, foi ao Acre, você foi a Rondônia, você foi ao Amapá. Eu estou andando no Brasil e aonde eu vou com aval e vou com o conselho e vou com a decisão do presidente Bolsonaro, que é o nosso líder. E isso vai acontecer também por ocasião da definição de quem é o nosso candidato a presidente da República. Se o presidente não pudesse ser candidato, ele que é o líder, conversando com várias pessoas, claro que não é uma decisão que ele vai tomar de afogadilho, ele vai dizer, esse é o meu candidato. E quando ele disser que esse é o meu candidato, nós estaremos com ele, porque vai ter o aval do presidente Bolsonaro. E esse candidato vai ter que ter um compromisso conosco, com a direita brasileira. Né? De se caso não passar a anistia agora haver o indulto, de normalizarmos a condição de cada poder da República ficar no seu lugar e cumprir a Constituição brasileira. Sim. Né? De termos de volta os direitos políticos daqueles que são perseguidos, daqueles que estão calados, censurados, de voltarmos à normalidade do país. Então, nós temos, é evidente, uma responsabilidade muito grande de não deixar o PT ir para o 6º mandato. 6º mandato, desculpe. Sim. E a gente tem que ter inteligência para fazer isso. E eu vejo muita gente atuando, e me permite o resgate de uma palavra que eu utilizei aqui, como jacobino, que é uma palavra que expressava um grupo na Revolução Francesa que se sentava à esquerda do rei. É a esquerda. Mas era uma esquerda radical, era uma esquerda que não pensava, era uma esquerda que quis destruir toda a instituição para remontar do zero. É o que propõe o Partido Comunista. Eu sou conservador, eu acredito na mudança gradual. E todos eles foram... E no final todos foram decapitados. Decapitados. Foram para o cadafalso, foram para a guilhotina. Marron, Danton, Robespierre. Né? Então a história nos ensina. Eu sou conservador de direita. Eu sei o que é liberalismo econômico. Eu, para falar alguma coisa, eu estudo. E vejo muita gente falar com uma displicência, com uma vontade de querer destruir reputações que, sinceramente, não nos ajuda. A gente tem que nos unir, nos unirmos no que nos aproxima, que é o nosso amor ao país, é a necessidade de refazermos o país, de voltarmos à normalidade democrática, de permitirmos que o nosso maior líder volte a ter atividade política, né? De que as pessoas que estão censuradas, presas, perseguidas, injustiçadas, tenham justiça. E isso não vai acontecer se a gente ficar afastando todo mundo que está no nosso entorno. Existem pessoas brilhantes que estão fazendo extraordinários trabalhos, mas muitas vezes nós somos mal compreendidos. E eu quero deixar claro aqui, aproveitar esse espaço, todas as ações que eu tenho feito em nome do partido têm tido o aval e a consulta do maior líder popular brasileiro a quem eu me reporto, que é o presidente Bolsonaro. É muito importante você dizer isso, porque a gente
A gente muitas vezes está vendo aí no debate, né? Muita confusão, muita falta de entendimento, inclusive aí com o desgaste da imagem pública das pessoas, antes mesmo de uma eleição começar, né? E eu sempre parto do princípio que, olha, se você tem lideranças do partido, lideranças do movimento, né, do grupo, né, de direita, articulações sendo feitas, e essas lideranças, elas começam a fazer essas articulações justamente em função de conversas com o Bolsonaro, para mim fica óbvio que fosse, olha, isso aí está acertado com o Bolsonaro, né? Está acertado com o Bolsonaro, até porque se eu sair de lá e fizer algo diferente, daqui a pouco o Flávio vai estar... Pô, Rogério, não é isso, não foi isso que foi combinado, né? Porque tem muita gente, né? A Michelle vai vir a público também, então, e não é isso, quer dizer, olha, gente, tem que ter um pouco mais de maturidade, aliás, tem que ter muita maturidade. Essa semana, Cláudio, 2 assuntos vieram à baila, né? A questão de Santa Catarina, o presidente já decidiu que é Carlos Bolsonaro o candidato, então estamos trabalhando para que ele seja o candidato e que ele ganhe a eleição. Bom, eu fui a Santa Catarina num projeto chamado Rota 22. Eu sou o condutor, sou o secretário-geral do partido, sou eu que estou fazendo isso em 6 estados. Volto, aí eu sou acusado de estar boicotando a anistia. Eu estou boicotando a anistia e estou fazendo um acordo com o governo pela CPMI do INSS. Eu quero dizer a quem não me conhece ainda, fui eu o relator da reforma trabalhista. Quem acabou com o desconto obrigatório a favor dos sindicatos fui eu. Foi da minha lavra, não veio no projeto, foi eu que coloquei. Eu passei um ano, Cláudio, chegando na minha casa com 200 pessoas me aguardando no aeroporto. Eu fui chamado de aquele que acabou com os direitos trabalhistas, com uma mentira, uma narrativa que foi impregnada. Eu perdi uma eleição por causa disso. Meu prédio foi pichado, são 14 andares, eu que tive que pagar a limpeza do prédio. Minha filha várias vezes ficou represada dentro de casa, com pessoas falando mal de mim e definindo impropérios contra mim. Eu fui a diversas universidades fazer o debate. Eu era hostilizado no início, no meio e no fim, e nunca neguei o debate. Eu não tenho medo do contraditório. Eu defendo o governo do presidente Bolsonaro porque eu tenho convicção. Em qualquer lugar. Eu ganhei a eleição para senador num estado em que Bolsonaro teve 30% dos votos. 35% dos votos no segundo turno. Eu tive 100 mil votos a mais do que Bolsonaro lá. Mas em todos os lugares que eu fui, eu falei do presidente Bolsonaro. Eu tenho 3 mandatos de deputado federal. Eu tenho 2 mandatos de vereador. Eu fui secretário de município, secretário de estado, secretário de governo federal, ministro de estado. Então, eu tenho uma história, eu tenho 40 anos, eu não respondo a um processo. Tá? Então, eu tenho uma vida limpa e ilibada. Eu tenho um amor pelo Brasil. E eu estou fazendo o que eu estou fazendo e de uma forma limpa, transparente, cristalina, enfrentando o debate, porque eu acredito no que eu estou fazendo. E acredito em Bolsonaro e no que ele representa. Porque esse cara mudou o Brasil. É muito bacana ouvir isso, porque falta muito respeito, né? Tem muita gente aí que aproveita essas ondas aí de internet e tal, sem pesquisar o mínimo. Eu já fui alvo também, né? Vai pesquisar. Eu denunciava infiltração ideológica no Brasil em 2004. Não tinha nem movimento bolsonarista, né? Então, assim, 2004, 2005, tem matérias escritas, denúncias, inclusive, da infiltração do Chaves aqui, usando a embaixada de ponta de lança para poder criar círculos bolivarianos, inclusive em favelas, distribuir livros didáticos nas escolas. Eu sofro a mesma coisa. De vez em quando falo, o Cláudio é de esquerda, é petista, né? E um dia eu conto a história, né? Mas eu sou responsável por muita gente que foi para a cadeia, aliás, né, na esquerda. Muita gente importante. E o senhor falando tudo isso, eu faço esse apelo também a quem está nos assistindo. Tenham mais calma no debate, pesquisem. Se você não conhece o Rogério Marinho, pesquise. Aliás, eu queria muito te ver como presidente do Congresso, presidente do Senado. Eu acho que o Senado, né, precisava de ter esse tipo de liderança. A direita quem sabe, né, um Senado de direita, majoritariamente de direita em 2026, que eu acho ainda muito difícil, especialmente com essa confusão toda que a gente está vendo, mas eu gostaria muito de ver o senhor lá, porque eu acho que a gente precisa ter gente que tenha experiência, que tenha respeito dentro do Senado, inclusive respeito da esquerda,
né? Porque o senhor trava um debate qualificado, né? Então, assim, as pessoas não têm... Vai falar o quê? Tem que travar o debate. E a política ela tem que voltar a ser esse enfrentamento de ideias. Quem tem as melhores ideias vence. E não quem tem o STF debaixo do braço. Falei isso, grita mais, né? Falei isso, inclusive, um dia desse para o Lindbergh, tá? Lindbergh. Júlia Luci, eu vou passar para você, mas antes eu quero a Carol, porque a Carol, ela mandou uma mensagem aqui, falou assim, pede para o Rogério Marinho para vir para o Rio. Fala aí, Carol, pede direto para ele aí, ó. Exatamente, senador, você está falando que está fazendo as composições, eu mandei para o Cláudio, falei, então fala para vir para o Rio, porque a gente está entregando aqui a eleição para o Eduardo Paes, né, nosso prefeito, vai ser o primeiro prefeito da história que vai ser prefeito e governador ao mesmo tempo, que deixou lá o vice dele, que nada mais é do que o pau-mandado dele, e o PL está aí, deixando rolar, a gente tem essa indecisão aí de quem vai ser o próximo governador, senador, olha aí, que maravilha. Quer antecipar, não, pra gente não? Novidade? Não, o Flávio, então conversando com o Flávio para não passar por cima. Vai ter novidades aí. Bota aí, o Ítalo. Então já convido o Flávio para vir aqui. O Rogério Marinho promete novidades no Rio. Eleitorais. Bom, quando for apresentar novidade, lembra de mim, pra gente poder vir com a notícia. 1h30. Bota para falar. Você precisa ir embora. Carol, sua pergunta. Você tem alguma pergunta? Faça sua pergunta. Eu passo aqui rapidamente para a Júlia Luci, porque o senador precisa ir embora. Ele já ficou meia hora além do previsto. Tá aí meus parabéns. Obrigada, senador. Sempre uma honra estar aqui com o senhor. Excelente. Obrigado. Júlia, perguntas, considerações, rapidamente. Senador, muito obrigada pela sua presença, como sempre brilhante. Ele está aqui fazendo um esforço, né? Tá meio adoentado, mas eu só queria pedir para o senhor reforçar essa mensagem no sentido de que a direita precisa seguir unida para vencer o maior mal desse país, que é o PT, que é a esquerda. Porque muitas vezes a gente vê pessoas afirmando que não sairão de casa para votar o ano que vem se o Bolsonaro não estiver na cédula. Muita gente falando que eleição sem Bolsonaro não é eleição, não vale a pena participar. Então eu queria que o senhor explorasse esse tema, porque nós já estamos em novembro do ano pré-eleitoral. Acho que está na hora já de a gente ir para um próximo passo, entender o jogo todo e dar o próximo passo para a gente ter chance de tirar o PT o ano que vem. Bom, quero agradecer aqui o espaço, né? Agradecer a quem ficou conosco até agora. Desculpa aí o desabafo, né? Mas aí não, desculpa não, necessário. 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 Mas dizer o seguinte, que o Brasil teve uma oportunidade extraordinária de conviver com um patriota, com alguém que tem amor ao país. Eu acho que em algum momento da minha vida eu gostaria de escrever a respeito, quando se distanciar um pouco mais cronologicamente desse tempo, sobre momentos em que eu tive a oportunidade de conviver com o presidente e as decisões que ele tomou, corajosas, de desprendimento de amor ao país. É alguém que é singular. Eu não conheço nenhum homem público, né, que tenha tido a oportunidade de exercer o poder que ele exerceu e a maneira como ele exerceu, com amor ao Brasil, com humildade, com vontade de fazer as coisas diferentes. Então o sistema se armou contra ele. Só que o sistema pode ser vencido, a gente tem que ter inteligência. É o que eu falei, não pode, a parede está na frente, então o cara pode bater a cabeça na parede. O presidente Bolsonaro, vai em algum momento, acredito que em pouco tempo, definir qual é a nossa linha política, quem é o nosso candidato. E aí, por favor, nós temos que estar todos juntos com esse candidato. Quem quer que seja ele, eu não tenho dúvida que ele vai escolher um melhor candidato, alguém que tenha, primeiro, a condição de exercer um bom mandato e depois a condição de fazer uma transição necessária para que temos de volta a normalidade democrática e, principalmente, tirar o poder do PT, porque o PT é uma nuvem de gafanhotos. São pessoas que, infelizmente, em nome da perpetuação do poder e de um projeto de poder, né, passam por cima de tudo. Passam por cima do país, passam por cima das famílias, passam por cima da moral, passam por cima da ética e, sobretudo, utilizam o Estado brasileiro como se fosse um instrumento de perpetuação. Então, eu acho que é um compromisso e um dever de todos nós, né, estarmos juntos para sermos contra qualquer que seja o candidato do PT e melhor que seja Lula, que é mercadoria vencida. É melhor que acontecer ele terminar o seu mandato sendo derrotado. Deixa eu trazer só a notícia que saiu agora, que está no nosso site, né? O Alexandre de Moraes autorizou, tá? Que o Bolsonaro receba a visita de 3 dos seus aliados aí, olha, o Cláudio Castro, o Tarcísio de Freitas e
o DERIT. Então, foi feito o pedido pelo próprio Bolsonaro, então os 3 foram autorizados a se encontrar. Que será qual é a pauta que o senhor acha que vai ser tratada aí, essa questão desse PL antifacção? Eu acho que principalmente a questão da política, da conjuntura nacional. O presidente está ouvindo as pessoas para tomar essa decisão que eu acabei de falar aqui. É bom lembrar que alguns subestimam o Bolsonaro. Alguns falam, Bolsonaro é uma pessoa mais rasa. Não conhece Bolsonaro. Bolsonaro é um cara inteligente, ele tem tino político, tem coragem e está fazendo as suas aferições, está conversando com a classe política para tomar a decisão que vai ser importante para o Brasil. E ele, como é o nosso líder, né, na hora em que ele tomar essa decisão, eu não tenho dúvida que vai ser uma decisão abalizada, madura e uma decisão que nós vamos seguir.